Graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. O nosso tema hoje é acusada pelos homens, perdoada por Jesus. O texto tem apreço, encontra-se em João 8,11, que diz assim: Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus revela o amor de Deus a uma mulher apanhada em flagrante adultério. Os acusadores santarrões, mesmo torcendo a lei, falam em nome dela para condenar. A mulher não tinha ao seu favor nenhum elemento que pudesse lhe trazer esperança. A única coisa que podia esperar dessa dantesca cena era o apedrejamento. Jesus, porém, não age por pressão dos acusadores impiedosos. Não. Jesus Cristo, o reto juiz, discerniu os propósitos malignos que governavam os seus acusadores. Em vez de expor a pecadora a uma situação ainda mais humilhante, Jesus levantou a ponta do véu e afinetou a consciência dos acusadores, dizendo que aqueles que estavam isentos de pecado poderiam começar o apedrejamento. Nesse interim, Jesus escreveu com o dedo no chão, talvez em letras garrafais, ele pontuasse os pecados ocultos dos acusadores implacáveis. Talvez trouxesse à plena luz da manhã as iniquidades ocultas daqueles que estavam prontos a condenar. Depois que os acusadores se afastaram, envergonhados pelos seus próprios pecados, Jesus, sem desculpar o adultério da mulher, abriu-lhe uma fonte de esperança, perguntando-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Esse texto ensina-nos algumas verdades. Primeiro, que o pecado ele é trágico. O pecado ele afasta-nos de Deus se permanecermos na prática do mesmo, temporária e eternamente. O pecado, ele nos segura mais tempo que nós pensávamos em ficar. O pecado nos leva mais longe do que imaginávamos ir. E o pecado nos custa um preço que nós não temos condições de pagar. Mais cedo ou mais tarde, o pecado, ele vem à tona. A Bíblia diz em João 8,34 que todo aquele que peca é escravo do pecado. O pecado, ele se torna um senhor e um carrasco senhor. Alguém diz com muita propriedade que o nosso próprio pecado nos encontrará. O pecado, ele nos expõe a uma situação de angústia, tristeza, aprisionamento, humilhação, vergonha e desespero. Esta e outras definições acerca do pecado é uma realidade. Ele promete algo, mas ele entrega outro. E a Bíblia diz que o salário do pecado inevitavelmente é a morte. O pecado, ele é maligníssimo. E a Bíblia diz que foi por causa do nosso pecado que Jesus morreu na sexta-feira. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou no domingo pela manhã para a nossa justificação. Paulo trata disso em Romanos, capítulo de número 5. O texto, ele traz aqui algumas verdades extraordinárias. Nós aprendemos com esse texto que Jesus também, ele tem o poder e ele pode perdoar os nossos pecados. Existem prisões, existem fortalezas, existem angústias, existem enfermidades na alma com reflexo no físico que são reflexos de uma vida de pecado, conscientemente. Eu não estou dizendo que toda enfermidade, todo problema é de ordem do pecado. Não estou afirmando isso. Tem várias situações. Mas é verdade que existem pecados que podem trazer enfermidades seríssimas na nossa vida. O salmista, no Salmo 51, ele trata um quadro difícil, onde ele enveredou pelo caminho do pecado. No Salmo 32, ele está em abundante depressão por causa do pecado. A boa notícia é que Jesus pode nos perdoar. E às vezes nós cometemos pecados gravíssimos, que nós temos até vergonha, mas você deve se dirigir a Jesus.
porque Jesus é o perdoador de pecados. Segundo lugar, esse texto ensina-nos que Deus pode restaurar a nossa vida. Sim, a Bíblia diz que Ele restaurou a vida dessa mulher. Diz assim, olha, os teus acusadores não te acusam, muito menos eu. Existem situações em nossas vidas que nós estamos lidando como colheita de uma semeadura no terreno do pecado. Mas se nós confessarmos a Jesus, Ele pode nos perdoar, nos libertar, quebrar fortalezas, quebrar cadeias e restaurar a nossa vida. Restaurar a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, restaurar a vida sentimental, restaurar a vida matrimonial, restaurar a nossa vida de comunhão com o Pai, restaurar todas as áreas da nossa vida. Portanto, se você está aqui comigo nesse dia, nessa meditação, e você está embaraçado por causa dos seus pecados e está desesperado, angustiado, não dê mais um passo à frente. Volte-se para Jesus. Jesus Cristo, Ele é o perdoador de pecados e aquele que restaura as nossas vidas. Está escrito, 1 João capítulo 2, verso 1, para nós não pecarmos, todavia se pecarmos, lembrarmos que temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que intercede por nós. E Ele é o perfeito que morreu pelos imperfeitos. Ele é o justo que morreu pelos injustos. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que tivéssemos vida. E Ele prometeu. João 10, vida e vida em abundância. Pai, eu oro juntamente com essas pessoas nesse dia. Senhor, às vezes nós somos acusados e é verdade que nós pecamos. Mas nós te louvamos porque em Cristo Jesus há esperança de sermos perdoados. Porque Ele é o perdoador de pecados. E nesta hora eu clamo ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Perdoe pelas nossas falhas, mazelas, pelos nossos pecados. Nós carecemos da sua misericórdia e da sua graça. Senhor, eu oro também para que além de o Senhor nos perdoar, o Senhor possa nos restaurar, curando e removendo toda angústia, toda tristeza, toda depressão, todo desespero. Restaurando relacionamentos, restaurando matrimônios, restaurando famílias, restaurando, meu Deus, a nossa vida para a glória do Teu nome. Assim como o Senhor restaurou a vida dessa mulher, lhe dando uma oportunidade, uma esperança, que também seja assim na vida deste homem e dessa mulher, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não se desespere, não se renda à acusação, nem do diabo, nem das pessoas, nem da sua própria consciência. O Senhor não faz vista grossa aos nossos pecados, mas nele, em Cristo Jesus, a misericórdia, a perdão e a restauração. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Acusado pelos homens, mas perdoado por Jesus.